Bom, o livro que eu organizei com a professora Darcília Simões contém artigos meus, da professora Darcília, e também de duas outras colegas do Instituto de Letras aqui da UERJ, a professora Magda Bahia e a professora Vânia Dutra. O grande objetivo do livro é tentar simplificar, na medida do possível, as técnicas para a elaboração de trabalhos de âmbito acadêmico. Por isso aqui a gente fala na redação de trabalhos acadêmicos, e ele é feito pensando, em primeiro lugar, no público da graduação. Mas o livro tem tido, ao longo desses anos todos, muita serventia também para alunos de cursos de especialização, cursos de mestrado. As orientações são objetivas. Há aqui capítulos que falam sobre como é que se faz uma resenha, como é que se faz citação, como é que se faz fichamento, como é que se fazem as indicações bibliográficas e todas essas técnicas, né? Mas sempre apresentando isso de uma maneira leve e até dando exemplos, que isso é que faz com que os alunos tenham, né, o livro tenha tido essa boa acolhida por parte do público, né? E num capítulo, né, que ficou sob a minha responsabilidade, que é sobre a produção propriamente da monografia, quer dizer, a parte que se chama de diagramação da monografia, até da dissertação, se for o caso, há exemplos práticos, quer dizer, mostrando a página, como fica a página de rosto, a capa, a página onde ficam as bibliografias, as indicações, as referências, as tabelas, o que for o caso, né? E com exemplos de coisas que na prática a gente percebe que os alunos têm muita dificuldade, porque justamente não estão habituados a fazer isso quando ingressam na universidade, é que eles vão começar a ter esse tipo de contato. A indicação, por exemplo, de livros que tem um autor só, que tem mais de um autor, indicação que não é de livro, mas às vezes é de artigo de revista, ou capítulo de livro. Tudo isso tem uma maneira toda especial para se fazer a indicação. De modo que esse objetivo tem sido alcançado e a acolhida do público tem dado mostra disso. Por isso que a gente fica muito feliz de ver o livro aí na 5ª edição, e isso é nossa maior alegria é essa. A gente percebe um cuidado, como o senhor mesmo ressaltou, a gente percebe um cuidado aí com a parte de didática, né, de exemplificando, né, cada item que o senhor desenvolve, né, no percurso aí do seu livro. Mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho também sobre a importância, né, desses trabalhos, a importância de se desenvolver uma pesquisa já na graduação, não apenas para aqueles que desejam continuar, fazer uma pós, fazer um mestrado, ou entrar mesmo na área acadêmica, como para aqueles também que vão seguir profissionalmente, né, na carreira onde escolheram, que escolheram. Bom, a vida universitária, a vida acadêmica, afinal de contas a vida acadêmica não se passa apenas dentro da universidade, né? Ela depende de alguns pré-requisitos. Um dos pré-requisitos é que a pessoa, por exemplo, aprenda a ler textos acadêmicos, né? Quando o aluno ingressa na universidade, eu sempre digo isso para as minhas turmas, ele sente muita dificuldade com as leituras técnicas que são recomendadas, isso em qualquer curso. Então um livro especializado na área de Direito, um livro especializado na área de Medicina, na área de Letras, né? Sempre tem uma linguagem que parece difícil, ela não é difícil, ela só é diferente. O aluno, quando ingressa na universidade, está habituado a ler o quê? Na escola ele lia livros didáticos e lia, né, também livros de literatura, quando o professor de português ou literatura recomendava a leitura de um livro. Ele não está habituado a fazer leitura de textos acadêmicos. Às vezes ele lê livros técnicos por algum gosto pessoal. Então, se ele gosta, por exemplo, de ficção científica, ele pode ler, além dos romances de ficção científica, ele pode se interessar por ler algum livro que trate do assunto ficção científica do ponto de vista técnico. Ou se ele gosta, por exemplo, de engenharia, ele pode comprar um livro que explique alguma coisa sobre como é que os romanos construíram, né, os seus monumentos, ou se gosta de guerra, ele pode comprar um livro que fala sobre táticas de guerra. Todos esses são livros técnicos. Mas isso só acontece quando a pessoa tem um gosto por um determinado assunto. Quando o aluno ingressa na universidade, ele se dá conta de que ele, vamos dizer, entre aspas, ele não sabe ler livros acadêmicos. Ora, esse é um ponto, ele vai ter que se habituar a essa leitura. Segundo ponto, a partir de um determinado momento do curso, ele vai ter que também escrever esses livros, esses artigos, esses textos acadêmicos. Ele está habituado a escrever o que no tempo de escola? Fazer redação escolar,
faz dissertações, às vezes até faz textos narrativos, né, textos argumentativos, descritivos, mas ele não produz textos acadêmicos, ou seja, ele não faz textos que defendam pontos de vista em relação à área do estudo dele. E o livro, né, este aqui, tem essa pretensão de mostrar ao aluno que esse tipo de texto tem características próprias e que cabe ao aluno simplesmente fazer o quê? Como no velho tempo da escola, praticar. Tem que escrever, tem que tentar fazer um artigo, tem que tentar fazer uma resenha. Na primeira vai ter mais dificuldade, na segunda já vai fazer melhor, na terceira, depois de algum tempo, ele vai dominar também a produção do texto acadêmico, como ele dominou a produção do texto, aliás, que o avaliou, né, pelo qual ele foi avaliado no vestibular quando ele ingressou na universidade. Ele fez uma redação. Olha, se um aluno tira 10 numa redação no vestibular, por que ele tem tanta dificuldade em produzir, né, às vezes um trabalho na universidade? Não é que ele não sabe escrever, não, porque ele não está habituado a esse tipo de texto. Uma nova linguagem. Né? Que ele tem que pesquisar, ele tem que fazer citações, ele tem que fazer paráfrases, né, ele tem que fazer a discussão a respeito do assunto que ele pesquisou, tem que saber confrontar ideias de autores diferentes. Então, se ele só vai fazer isso, onde? Num trabalho acadêmico dentro da universidade. E depois disso ele vai, né, prosseguindo com seus estudos e na sua carreira ele vai fazer uso disso várias vezes. Isso é uma dúvida que é comum entre nossos eleitores e os nossos ouvintes aí do nosso papo acadêmico com relação a trabalhos acadêmicos, né? Qual a diferença, né, básica entre método e metodologia? Muitos alunos a gente vê confundindo método com metodologia. Olha, na verdade, essas duas palavras trabalham com o mesmo radical, né? São palavras da mesma família, uma palavra derivada da outra, mas a definição específica a respeito dessas palavras é também um motivo de discussão e de controvérsia entre os especialistas, né? Eu diria, e aí não estou aqui dizendo que é a única possibilidade, né, de fazer a distinção entre essas duas palavras, eu diria que, no caso da metodologia, estaríamos mais dentro de um aspecto assim, mais abstrato, né? Quer dizer, a metodologia do meu trabalho, então eu penso, né, nas etapas que vou usar, as etapas que eu vou percorrer para produzir esse trabalho, né? E o método, na verdade, eu poderia dizer assim, é uma coisa mais individual. Quer dizer, o meu método, por exemplo, de escrever um livro pode ser diferente do seu, pode ser diferente do nosso vídeo espectador, posso falar assim, né? Mas a metodologia pode ser a mesma. Nós podemos comungar da mesma metodologia e adotar métodos diferentes para produzir o trabalho, né? De forma que a metodologia é um item que aparece em muitos trabalhos acadêmicos, é até uma exigência que se coloque esse item, né, como componente do trabalho. E o método não, ninguém diz, né, uma parte do trabalho é método, não. Uma parte do trabalho é a metodologia. E o método está embutido dentro dessa metodologia. É isso. Agradecemos aí a presença então, do professor Cláudio César Henriques, que está lançando aí a quinta edição do seu Redação de Trabalhos Acadêmicos. Você sempre pode adquirir o livro organizado em parceria com a professora Darcília Simões, também do Instituto de Letras. Você pode adquirir esse livro aí no nosso site da EduERJ, www.eduerj.br, ou pode entrar em contato conosco através da nossa livraria que fica no andar térreo da universidade. Muito obrigado e até a próxima.